TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a vida de todos que sempre estão acompanhando a TV Menorá, porque sabemos que ali é a mesa do Senhor e traz sempre grande edificação espiritual para todos nós. E quem não quer ter paz interior, ter alegria no coração, ter uma vida cheia de satisfação? Todos nós. E é por isso que nós temos que entregar nossa vida a Cristo, porque somente Ele produz todas essas coisas dentro do nosso coração e nos mantém nessa alegria, nessa paz, nessa vida em abundância, como o Senhor nos promete no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Todos aqueles que quiserem procurar na sua Bíblia, é João 10, 10. Esse versículo fala muito conosco e pode nos trazer bastante luz para que possamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui com a presença da Maria Elisa Silveira, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que está na igreja há muito tempo, né? Ela entrou quando já era criança, então ela tem realmente grandes coisas para compartilhar conosco e nós queremos saber. Tudo bem, Maria Elisa? Tudo bem, uma boa noite para os irmãos, Deus abençoe a todos. Maria Elisa, conta para nós como foi o início, né, que você e a tua família vieram para o Senhor, né? Qual foi aquele momento? Porque com certeza você era pequena, né, criança, mas alguma coisa dá para lembrar como foi esse momento que o Senhor faz os seus arranjos para nos trazer, né, para junto dele. Eu era bem novinha. E eu não me lembro muito bem, assim, mas eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. E daí eu lembro que foi através do meu pai, que meu pai, ele ficou com problema de coluna, né? E daí ele precisava fazer uma cirurgia e tudo, né? E daí a minha tia já vinha na igreja e aí ela perguntou assim, eu posso convidar alguém para vir aqui orar contigo e tudo. E aí ele aceitou. E daí foi minha irmã lá, né, orar com ele e tudo, né, e aí ela acabou orando com todo mundo e tudo, mas isso eu não me lembro muito bem, né, eu lembro mais pra eles contar, mas foi assim. E daí eu sei que tinha um grupo lá perto de casa, e aí convidaram ele pra ir no grupo, né. Aí a gente começou a ir no grupo com o pai, né, eu e meu irmão. E como minha mãe trabalhava de noite, ela não ia, né? E aí ia só nós. E eu acho que eles iam no culto também, eu não me lembro direito, que é muito tempo, né? Aí eu sei que um dia ela tirou uma folga e ela foi pra casa e não tinha ninguém em casa, né? Eu tirei folga e não tem ninguém. Daí ela foi lá no grupo, né? Pra ver e acabou gostando também, né? Graças a Deus. E aí a gente começou a frequentar a igreja. E todo mundo, graças a Deus, até aprendemos a tocar violão e teclado, eu e meu irmão, a gente virou os levitinhas. Quando foi assim que tu começou a ver que você tinha necessidade de buscar o Senhor também, né? Porque você cresceu na igreja, você gostava de ir na igreja, de participar, de acompanhar os teus pais? Eu gostava, graças a Deus, eu gostava bastante de fazer o louvor também. Eu ficava meio nervosa, né, porque eu não achava que eu tocava muito bem, mas eu gostava bastante. Aquilo te fazia bem, por exemplo? Me fazia bem, eu gostava. Tinha bastante grupo também que a gente ia, a gente fazia o louvor nos grupos, tinha grupo lá em casa também, era bem bom. E quando foi que você sentiu assim a necessidade de buscar Deus para tua vida, né? Ou teve algum momento assim que a gente entra na adolescência, já o mundo começa a ficar colorido, já começa a ficar melhor, a gente pensa que, né, o inimigo vem na nossa mente assim, tu não precisa disso, né? Pode desfrutar das coisas do mundo. Como foi para ti na tua vida? Foi bem complicado a adolescência, porque aí eu fui pro ensino médio, né? Tipo, quando eu tava no ensino fundamental, eu era assim mais criança, né? Mais inocente. E aí, quando eu fui pro ensino médio, assim, as pessoas, os alunos, já viam, assim, outra visão, né, do mundo, né?
E aí foi bem naquela época da divisão da igreja, né? E aí eu sei que aconteceu algumas coisas e eu acabei me afastando da igreja. E como eu estava no ensino médio, junto com um monte de jovem, né? Eu acabei sendo influenciada, né? Tipo, a gente fica fraca, né? Não tá buscando, não tá orando nem nada, não tá vigiando, daí acaba caindo, né? E aí eu acabei saindo, né, da igreja. Aí como eu fui pro ensino médio e os jovens eram assim, bem do mundo, né? Tipo, eu gostava das coisas do mundo e eu tava saindo da igreja, eu acabei indo junto, né? Tipo, eles gostavam de ir em festa, eu demorei pra ir em festa, né? Porque meus pais não deixavam eu ir. Eu também sabia que era errado, né? Mas o inimigo ilude a gente, né? Ah, vai, o que tem? Então não vai fazer nada errado, vai. E aí eu ia nas festas e tudo, mas mesmo assim eu lembro muito bem que lá, assim, quando eu tava lá nas festas, assim, Deus me falava assim, não é teu lugar isso daí. Porque eu via, assim, as pessoas, assim, se divertindo, né, com o inimigo iludindo elas, né, a ilusão do mundo. E eu via, assim, que eu não tava me divertindo, eu ia mais só pra fingir ter amigos, né, fingir que eu tava... Acompanhar a galera. Pra acompanhar as pessoas, pra socializar, na verdade, né. Mas eu via que não era o meu lugar lá, sabe? E como eu era da igreja, assim, antes, né? Eu sabia que aquilo não era certo, né? Mas aí eu tava, tipo, como se eu tivesse com os olhos fechados, né? Fingindo que eu não tava vendo, né? Mas, graças a Deus, eu voltei pra igreja de volta. E aí eu vi, assim, parece, assim, depois que eu voltei pra igreja, que eu percebi, assim, como o inimigo engana os jovens hoje em dia, assim, fingindo que ir em festa, beber, fazer coisa errada, assim, é normal. Porque isso não é normal e não tá agradando Deus, né? E isso não faz bem pra ninguém também, né? Eles acham que estão arrasando, mas na verdade estão... Fazendo mal pra si mesmos. Estão fazendo mal pra si mesmo, né? E eu penso assim, hoje em dia, graças a Deus, que Deus me trouxe de volta para a vida da igreja, sabe? Me tirou, assim, da ilusão do mundo, né? E qual foi? O que aconteceu na tua vida? Foi alguém que te convidou de novo? Tu começou a sentir aquela incomodação? Muitas pessoas falam, né? Que elas sentiram que Deus estava chamando elas de novo. E aí tem que ter aquela coragem, né? De se humilhar e voltar, né? Como muitos, por exemplo, não voltam por causa disso, né? Não querem se humilhar e dizer, não, eu preciso realmente estar aqui, eu errei em sair, ou eu errei em ir pro mundo, né? Como foi pra ti? Foi fácil vir? Você logo, não, meu lugar é aqui mesmo? Como foi na tua vida? Foi através do John, ele começou a conversar comigo, né? E como ele já estava na igreja, né? E ele começou a falar, né? Por que tu saiu e tudo. Vocês já eram amigos de antes, de criança da igreja? Você e o John? Sim, a gente já se conhecia já desde criança. A gente era amigo antes. E daí eu sei que a gente começou a conversar e ele começou assim meio que me evangelizar, né? Falando da igreja, falando assim... de Deus e tudo, que orava, fazia jejum, e ele compartilhava comigo, né, a palavra e tudo, e aí começou a surgir uma coisa dentro de mim, assim, que eu precisava voltar para a igreja, e até assim, como eu gostava de ir em festa só para socializar, né, eu comecei a perder a vontade, e até de escutar essas músicas, assim, do mundo, eu olhava, nossa, como é que eu tenho coragem de escutar isso? Tipo, não faz sentido, né? E aí eu lembro que eu ainda falei assim pro pai e pra mãe, vamos voltar pra igreja. E eles me olharam com uma cara assim, tipo, a Maria Elisa. E aí eu falei, sim, vamos. Aí eles, eu também acho, a gente precisa voltar. Só que no fim eu voltei primeiro que eles, né? Aí eu sei que passou ainda um tempo ainda, tipo, um mês, 2 meses, aí pra mim voltar pra igreja mesmo. E aí eu lembro que eu, como tu disse, fiquei com bastante vergonha, né, de voltar. Eu disse, eu tenho que sentar lá atrás, bem lá no fundinho. Aí até teve aquela pergunta assim, quem tá aqui pela primeira vez? E eu levantei a mão toda, a igreja me olhou e eu fiquei louca de vergonha. Mas foi uma benção, porque daí eu comecei a ir nos cultos, né, eu ia nos grupos às vezes das tia, né, do John.
E quando eu não conseguia ir no culto, porque como o pai e a mãe não iam ainda, né? Eu assistia na internet, eu não perdia nenhum culto, sabe? Até depois falava assim, por que tu não vai mais? Mas eu tô assistindo em casa. E era isso. E o que tu sentiu, assim, depois que você voltou a paz no teu coração? Porque muitos que voltam, ficam um período afastado e depois voltam, eles sempre compartilham, né? Que eles estavam com uma saudade de ser suprido de novo por Deus, porque a unção de Deus, ela vem, nos preenche, nos supre, nos sustenta. E quando a gente está afastado, a gente não tem aquela paz, né? Aquele suprimento de vida a gente tem que buscar no mundo, nas pessoas, em festa, em várias coisas, para a gente poder se sentir bem por dentro, mas aquela vida constante, né? E quando a gente está com Cristo, não, aquilo nos supre o tempo inteiro, né? Deus, ele é um fluir dentro do nosso coração. E para ti, como foi depois que você começou você retornou? Você sentiu de novo, assim, parece a presença de Deus dentro do teu coração? Como foi? Foi ótimo. Sim, depois que eu voltei para a igreja, parece até que eu entendia, mas eu não sei assim, se é porque eu não me lembro muito como que era antes, mas parece assim que eu até entendia mais o que o pastor falava, o que estava nas ministrações, até assim... as coisas do dia a dia, sabe? Eu via, sabe? Que bênção, né? Isso foi Deus, né? E também, assim, eu fiquei muito feliz quando eu voltei, porque parece que Deus me abriu os olhos, sabe? E eu vi, nossa, eu perdi tanto tempo fora da igreja, assim, por motivos desnecessários, né? Perdendo tempo que eu podia estar buscando, né? Fazendo as coisas, assim, de Deus, né? E daí eu comecei a buscar mais, né? Comecei a ir na igreja, nos grupos, e eu me senti muito mais feliz. Glória a Deus. Eu sei também que agora tem um grupo familiar na tua casa. Conta como foi isso. Foi um trabalhar, porque eu lembro que no final de 2018 eu sentia que tinha que ter um grupo lá em casa, sabe? Até um dia eu cheguei assim na garagem, né? Que é onde é o grupo, né? E eu olhei assim, ia ser uma benção ter um grupo aqui, né? Porque era um lugar assim bem grande, caberia bastante gente, né? E aí eu comentei com o John, né? Eles, vou morar, né? Porque o pai e a mãe não estavam indo na igreja, né? Aí eu comecei a orar, e eu lembro que uma vez eu fui falar com o pastor, pedi uma oração, e na oração ele falou que ia ter um grupo lá em casa. E eu, testificou, né? O meu pensamento. Aí eu sei que eu fui falar com o pai e com a mãe, e primeiro assim eles não aceitaram, né? Aí eu sei que eu tive que orar bastante, jejuar, né? Tinha que pagar o preço por eles, né? Porque eles não estavam aceitando. E já tinha até um líder do grupo, o irmão, e ele me mandava mensagem aí, que já decidiram o dia. E mas eu falo e eles não dão bola, né? Aí um dia eu sei que eu disse assim, o irmão pode... terça e quinta, vocês decidem agora. Eu já chamei ele aqui, responde. Eu botei assim meio que na pressão, sabe? Aí eles aceitaram, né? E falaram que podia ser quinta, né? E é uma bênção que eles participam todas as quintas, sabe? Eles começaram a vir nos cultos também. E aí eu fiquei bem feliz, né? E aos poucos Deus está resgatando todo mundo. É verdade. Graças a Deus. E com o John, né, que é o nosso irmão muito evangelista, mesmo que eles não queiram, eles vão ouvir da palavra sempre, né? Eles estão vindo aos poucos, né, ainda, assim, até pelo tempo que tem o grupo já era para eles virem mais, né? Mas eu creio que eu preciso orar mais e jejuar por eles, né? Porque não tem nenhuma vitória que a gente não tenha que lutar, né, antes, né? Com certeza, né? E Deus sabe o tempo certo, assim como nós... também tivemos um tempo, né? Deus não faz tudo da mesma hora, né? Deus, como diz aquela palavra, que há tempo para todas as coisas. Então, às vezes, Deus traz um, depois traz outro, daí com o testemunho da outra pessoa da família, Deus vai trazendo os outros e aos poucos a gente não pode perder a fé, né? E o resto Deus vai fazer. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Aguarde! Janela do Céu.